Abra sua Bíblia ali em 1 Pedro 5, verso de número 8. 1 Pedro 5, verso de número 8. Primeiro livro de Pedro. Primeiro Pedro 5, verso de número 8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em algumas linguagens, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pai amado e querido, aplica a sua palavra ao nosso coração. Fala conosco aqui nesta noite, Senhor, de uma maneira muito especial. Ministra-nos ao coração, seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você coloca muros? Ou por que você coloca um portão bem reforçado na frente da sua casa? Por que você, ao comprar um terreno, você apanha aquele terreno e você mura ele? Não só mura, como alguns dizem, essa propriedade tem dono. Por que nós nos resguardamos o máximo possível? Por que nós, ao adquirirmos um bem, nós pegamos aquele bem e nós o colocamos no seguro? Por que nós fazemos isso? Porque a gente quer manter bem guardado aquilo que nos foi confiado. Não é verdade? A gente quer manter bem guardado. Há um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. O ladrão, quando ele vê uma oportunidade, ele abraça aquela oportunidade para roubar. O ladrão, ele é especialista no roubo. Jesus, quando ele aqui esteve, em João capítulo 10, quando ele fala do bom pastor, ele também fala o quê? Fala que o diabo rouba, mata e destrói. Ou seja, Jesus, ele não negou em nenhum momento a ação de Satanás e a ação do diabo. Ele não negou. Muito pelo contrário. Ele falou que ele trabalha, que ele age. E pelo que Jesus falou, o reino das trevas trabalham de uma maneira organizada. Porque Jesus falou que se o reino das trevas estiver dividido, ou se qualquer reino estiver dividido, ele não subsistirá. Ele não avançará, porque ele está dividido. Então Jesus, ele disse que Satanás rouba, que Satanás mata e que Satanás destrói. Pedro aqui fala aos irmãos, em sua carta universal, ele diz: sejam sóbrios, vigiem. Sejam sóbrios, vigiem, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão. Não é o leão, ele brama como? Brama como leão, faz barulho, assusta, buscando a quem possa tragar. Então é importante que a gente entenda que o ladrão sempre terá mais facilidade para roubar aquilo que está exposto. O ladrão sempre terá mais facilidade para roubar aquilo que esteja exposto. Dessa forma, eu lhe pergunto: como está sua casa? Como está sua vida? Como está seu coração? Como está sua mente? É sobre isso que a Bíblia diz aqui: sejam sóbrios e vigiem. Porque em meio a tantas coisas que a gente vive na vida, em meio às decepções, em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio à tentação, em meio a um forte desejo,
que invade a nossa vida, é possível que a gente acabe se envolvendo tanto, e aí a gente começa a ser movido por ódio, por raiva, por carência. E quando a gente acorda para a realidade, a gente percebe que a gente já deixou que a coisa andasse mais do que ela devia nas nossas vidas. E isso é muito perigoso. Então, muita gente, quando acorda para a realidade, as coisas ruins já tomaram conta da vida dela. Os sentimentos ruins já tomaram conta da vida dela. Os pensamentos já tomaram conta da vida dela. As ideias já tomaram uma forma muito grande na vida dela. Diante dessa situação, eu queria perguntar para você, como que podemos nos proteger mais? Diante de todas essas situações, como que a gente pode resistir às investidas do maligno? Como que a gente pode resistir a essas investidas? Em outras palavras, como que você pode ser maior que as suas fraquezas? Porque todos nós que estamos aqui, você não precisa levantar a mão, você não precisa dizer, mas todos nós temos fraquezas. Todos nós temos um lugar que, quando batido, dói mais. Ou que, quando ferido, se manifesta mais. Todos nós temos pontos que são mais fortes, mas nós também temos fraquezas. E eu quero hoje pensar um pouco com você aqui, como que a gente pode ser maior do que as nossas fraquezas. Vira e mexe, a gente encontra um testemunho de alguém. Vira e mexe, a gente encontra uma experiência ruim de alguém que cedeu a uma fraqueza, que cedeu a uma inclinação carnal, a uma inclinação da sua carne, a uma inclinação dos seus maus pensamentos, a uma inclinação daquilo que ela sabe que não agrada o coração de Deus. Vira e mexe, de tempos em tempos, a gente se depara com alguém que acabou por cair naquilo que era uma fraqueza dela. Não foram poucas as pessoas que nós já tivemos a oportunidade de conversarmos na vida, que chegaram até nós e disseram: pastor, esta é minha fraqueza. E nós então trabalhamos com aquela pessoa para que ela então pudesse se fortalecer diante daquilo. Que ela pudesse se fortalecer. Que ela pudesse se fortalecer. Então, diante de todas essas situações, a pergunta que nos fica é: como que eu posso me proteger? Como que eu posso resistir às investidas do maligno? Porque se tem uma coisa que Satanás faz, gente, é investir contra a nossa vida, ou não? Se você está aqui essa noite e você caiu nesse conto de negacionismo, de dizer não é bem assim, eu acredito que o equilíbrio seja o melhor caminho. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. É verdade. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é Deus. Mas é importante que a gente saiba que as propostas que Deus nos faz sempre estarão diante de nós. Mas as propostas do inimigo sempre estarão também diante de nós. Satanás, ele não pode me forçar a fazer aquilo que ele me propõe. Mas ele pode, de uma maneira muito jeitosa, colocar diante de nós os seus pratos, as suas mesas. E caberá a nós então escolhermos a vontade de quem a gente vai realizar. Jesus, quando ele aqui esteve, ele disse: ninguém poderia servir a dois senhores, ninguém. Então Jesus, ele nos ensinou que as vontades, elas estariam presentes.
que o arqui-inimigo de nossas vidas se manifestaria. Ele falou a um de seus discípulos, Pedro, e disse assim: Pedro, eu vi Satanás cirandando a tua vida, eu vi Satanás peneirando você, mas eu orei por você, Pedro, eu clamei por você, Pedro. Olha o que Jesus falou acerca de um discípulo dele. Esse mesmo discípulo que olha para Jesus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, Jesus pergunta aos seus discípulos assim: que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: olha, uns dizem que tu é isso, que tu é aquilo, e que tu é aquilo outro. E aí Jesus se volta para eles e diz: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Momentos depois, o mesmo Pedro, que se deixa usar por Deus, o mesmo Pedro, em uma outra ocasião, ele olha para Jesus e diz: Jesus, o senhor não pode passar por tudo que o senhor está falando, não. O senhor não pode passar por tudo isso. E aí Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava se deixando usar pelo diabo. E Jesus então o repreende. Repreende aquilo que estava por trás de Pedro. Perceba. Antes, Deus o usa. E depois, ele se deixa usar pelo maligno. Meus irmãos, é uma linha muito fina. Como ser maior do que as suas fraquezas? Quais são as fraquezas que te incomodam? Que você sabe que te incomodam? Fraqueza a gente não fala. Geralmente a gente não fala muito sobre ela, a gente não quer falar sobre ela. Mas as fraquezas existem e nós sabemos que são reais. Por isso que você vê uma série de ensinos bíblicos que visam fortalecer as nossas vidas. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo diz: tomem de toda a armadura de Deus, minha gente, para que vocês possam vencer no dia difícil, para que vocês possam vencer nos dias adversos. Tomem da armadura de Deus. E a pergunta é: como ser maior do que as nossas fraquezas? Para você ser maior do que a sua fraqueza, primeira coisa, esteja disposto a vigiar um pouco mais. Você tem que estar disposto a vigiar um pouco mais. Olha o que Paulo nos diz em Efésios 4:27. Paulo diz: não deem lugar ou não deem oportunidade ao diabo. E é claro que quando Paulo escreve isso aos Efésios, Paulo faz uma série de recomendações antes. Ele diz: o que minta, não minta mais. O que fazia isso de errado, não faça mais. O que fazia assim, não faça mais isso. Não deem oportunidade para o diabo. E meus irmãos, se tem uma coisa que que muitos vão se esquecendo no andar das coisas, é de como elas devem se comportar como filhos de Deus ou como filhos de Deus. O filho de Deus, ele precisa entender que ele segue a uma orientação de fé, ele segue a uma orientação que a palavra de Deus nos dá. O filho de Deus tem que entender que ele é sal da terra, que ele é luz do mundo. O filho de Deus tem que entender que o testemunho dele deve brilhar diante dos homens, para que os homens vejam o seu bom testemunho e glorifiquem seu Deus que está lá no céu. Ele precisa saber disso. Paulo nos admoesta dizendo: não deem lugar ao diabo. O diabo está constantemente buscando uma oportunidade. Como que Satanás age? Nas brechas. Eu me lembro, na nossa juventude, a gente tinha uma linguagem entre nós, né? Que era: ó, não dá brecha, hein? Não dê brecha não, ó, é brecha isso daí, ó, é laço, toma cuidado. Era uma linguagem que nós tínhamos entre nós. Quando nos deparávamos ou quando estávamos diante de uma situação que a gente sabia, você sabe quando está claro, quando você está claro que aquele negócio ali não é de Deus, está claro que aquele negócio ali
é das trevas, está na cara que aquele negócio ali não é de Deus. E muita gente vai se envolvendo com aquilo que não é de Deus, vai se metendo com aquilo que não é de Deus, e vai se envolvendo, e vai mergulhando naquilo que não é de Deus. E hoje, meus irmãos, a maneira como Satanás atua, Satanás ele não atua, Satanás não é engessado, gente. Engessados somos nós. Satanás não é engessado, Satanás ele sempre tem novas estratégias. Ele sabe muito bem como chegar a determinados lugares que ele quer chegar, e por isso a gente precisa de discernimento, para não darmos brecha, para não deixarmos que Satanás seja ou ganhe espaço na nossa vida. Eu vejo muitos filhos de Deus, às vezes, combatendo maldições hereditárias, combatendo maldições lá dos seus antepassados. Meus irmãos, eu queria dizer para você que quando você recebeu a Cristo Jesus, toda a maldição hereditária foi quebrada pela cruz de Cristo. Toda a maldição hereditária. Mas pastor, o senhor não acredita em maldição? Sim, eu acredito na maldição que a gente planta. Eu acredito nas brechas que a gente dá, não vigia e colhe maldição. Como diz o Salmo 109, verso 17, não quis a bênção, que a bênção se aparte dele, amou a maldição, que a maldição o apanhe. Então veja, não quis a bênção, não quis a obediência, não quis a vontade de Deus, não quis andar na presença de Deus, ela está abrindo brecha. E à medida que ela vai abrindo a brecha, à medida que ela vai alargando isso, o diabo vai ganhando espaço. Ele está constantemente buscando uma oportunidade, uma brecha. E se nós não governarmos, se você não governar exatamente a sua vida, você pode colocar muitas coisas a perder. E nós temos que perceber isso. Eu quero deixar um conselho para você hoje. Sabe qual é? Afaste-se do lugar da tentação. Afaste-se do lugar da tentação. Você sabe o que você está ouvindo. Afaste-se do lugar da tentação, do lugar que atrai o tentador. Lembra o que eu te falei ainda há pouco? Eu te falei ainda há pouco o quê? Eu falei ainda há pouco a você que o ladrão sempre terá mais facilidade para roubar aquilo que está exposto. Se eu estou exposto, eu estou me deixando roubar. E eu não posso deixar o diabo roubar absolutamente nada, nem de mim, nem da minha família, nem da minha casa, enfim, ele não tem o direito de roubar absolutamente nada. Mas para isso, como diz a palavra de Deus, eu vou ter que fazer o quê? Me sujeitar. Me sujeitar à palavra de Deus. Me sujeitar ao que o Senhor Deus diz. Tiago fala para você resistir firme a ele. Onde? Na fé. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele foge de ti. E eu me sujeito a Deus à medida que eu me envolvo com a sua vontade. Então se afaste de toda tentação que atraia o tentador. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido tenho aprendido no decorrer da minha vida a não brincar, é com a natureza. A Bíblia fala que a natureza do homem é desesperadamente corrupta. A natureza do pecado, a natureza que luta contra a natureza de Deus, a velha natureza que luta contra a nova criatura. É aquilo que Paulo fala da luta do homem exterior com o homem interior. É aquilo que Paulo fala aos Gálatas, da luta da carne contra o espírito. E é claro que aquele que é mais fortalecido vai vencendo. Se você fortalece a tua natureza recriada, a tua nova natureza, se você alimenta o novo homem, se você alimenta a nova mulher que foi gerada em Cristo Jesus, então você vai vencer, você vai triunfar.
Então, para você vencer a sua fraqueza, para você ser maior que a sua fraqueza, esteja disposto a vigiar um pouco mais. Fica atento. Fica atento, vigia. Vigia porque o seu arqui-inimigo não brinca. Ele não brinca. Ele nunca brincou. E ele não vai ter dó. Aliás, ele não tem dó. Então vigia. Lute, vigiando. Quais são as suas fraquezas? Quais são as fraquezas que você sempre se depara com ela? Vira e mexe, você se percebe nela. Vira e mexe, você vê que ela está se manifestando. Vira e mexe, você está triste porque aquilo, de alguma maneira, tomou forma em você. Então, esteja disposto a vigiar um pouco mais. Para você ser maior que as suas fraquezas também, eu queria convidar você a tomar uma decisão. Sabe qual? A de orar um pouco mais. Orar um pouco mais. Gastar um pouco mais de tempo com Deus. Orar um pouco mais. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã? Qual é a primeira coisa que você faz? Responde isso para você. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda pela manhã? Você sabe que aquilo que você decidir fazer nos primeiros momentos do teu dia, pode ser que aquilo ali norteie os teus pensamentos e a tua vida durante o dia todo. É bem possível. Se você tem o hábito de pegar o celular e já ver todas as mensagens que mandaram no WhatsApp para você de madrugada, a primeira coisa que você vai ficar preocupado é em querer responder alguém que está te perguntando ou querendo uma resposta tua em determinado assunto. E aí você já vai começar o teu dia muito atarefado. Eu quero convidar você a, antes de qualquer coisa, a ter um tempo de oração e colocar a sua vida diante de Deus. Jesus nos deu um conselho poderoso sobre como protegermos a nossa vulnerabilidade. Veja as palavras que Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne que Jesus está dizendo aqui é natureza, gente. A natureza nossa é terrível. A natureza nossa tem uma tendência pecaminosa. É por isso que a gente não consegue sozinho. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Tem muita gente querendo vencer sozinho, sozinha. E aí vira e mexe, tombou, caiu, tropeçou. Aconteceu alguma coisa. E Jesus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem. Eu gosto dessa ordem das palavras, né? Tem gente que vigia na hora de orar e ora na hora de vigiar. Vigia e ora. Vigia e ora, para quê? Para que você se proteja das suas vulnerabilidades. Oração. Gente, a oração fortalece a nossa vida. A oração, ela nos dá sensibilidade. Você vai ter sensibilidade para com as coisas de Deus à medida que você tem o hábito de orar. Não adianta, gente. Você é uma pessoa orando. Você é uma pessoa quando você ora e você é outra quando você não ora. É só você tirar a prova dos 9. E a maioria de nós aqui já percebeu isso. Quando você ora, você fica diferente. Você fica mais sensível, mais flexível, mais modelável. Quando você ora, você fica mais parecido com o seu Criador. E eu quero
desmistificar essa coisa, porque tem muita gente que quando ouvem oração, a pessoa já pensa assim, mas pastor, eu não tenho tempo. Querido, oração é tempo de qualidade, isso é oração. Eu sei que a maioria de nós tem um tempo corrido, uma vida corrida, mas para algumas coisas na vida, a gente precisa parar. Hoje de manhã o pastor Marcelo falou sobre o descanso aqui. Eu ouvi parte disso no meu carro, escutando. Sobre você entender que tem hora de servir, hora de descansar, hora de trabalhar, hora de parar, hora disso, hora daquilo, tem hora para tudo. E tem horas para a gente parar para orar. A primeira oração do dia, ou a primeira atividade do dia, deveria ser uma oração. Você vai fazer uma caminhada pela manhã, acordou cedo para fazer a tua caminhada. Faz uma oração. Faz uma oração antes e já aproveita. Faz uma oração na caminhada. Aqui, ó, na tua mente. Deus é onisciente, conhece o que tu pensa. Vai falando com Deus. Vai caminhando e falando com Deus, vai caminhando e dizendo para Deus, vai caminhando e dizendo para Deus que você quer servi-lo, que você quer amá-lo, que você quer dar testemunho do nome dEle, que você quer ser frutífero, que você quer que o Espírito Santo te encha. Vai orando. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim, pastor, eu sou tão complicado. Eu falei, gente, Deus é o único capaz de descomplicar o complicado. Ele consegue fazer isso. Ele consegue extrair coisas boas de gente complicada. Deixa Deus extrair tudo isso de você. Deus, quando Ele olha para nós, Ele olha para a gente com os pensamentos, como disse Jeremias, né? Pensamentos de paz e de quê? De vida. Ele olha para você, Ele olha para mim com pensamentos de paz e de vida. Por que então não alimentarmos isso? Quando eu decido orar, eu decido tratar com as minhas fraquezas. Quando você desenvolve esse hábito, tem que ser um hábito, tem que ser um hábito assim como beber água, a gente orar. A gente toma água todo dia, se não toma, deveria tomar. Então você precisa desenvolver uma atitude simples, que deveria ser simples. A oração, alguém já disse que é a respiração da alma. A alma respira quando você ora. A vida respira quando você ora. A gente fica melhor. E foi Jesus quem falou, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentações. É por isso que vira e mexe você vê uma pessoa que você olha assim, como que pôde essa pessoa entrar nesse caminho? Como que pôde essa pessoa entrar por esse caminho? Como pôde essa pessoa cair nesse laço? Como que pôde? Pergunta para ela. Ela vai falar para você que ela deixou de fazer algumas coisas que eram básicas. Pergunta para ela. Pergunta como é. Se nós pudéssemos perguntar para Eva como é que foi a queda dela. A Bíblia diz que Satanás falava com ela quantos dias? Todos os dias. E todos os dias Eva tinha ouvido para o diabo. Eva emprestava o ouvido dela para o diabo. Eva emprestava os seus ouvidos para o maligno. E ela começou a se deixar levar por aquelas palavras, se deixou levar, até que ela fez aquilo que Deus não queria que ela fizesse. E consequentemente a gente sabe o resultado que deu, que foi a morte de toda a humanidade. Então, minha gente, decida orar mais para você fortalecer suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Eu gosto do salmista que diz assim, olha, os passos de um homem bom, de uma pessoa boa, são confirmadas pelo Senhor. E se ela cair, ela não fica prostrada, porque a mão do Senhor a levanta. Então uma pessoa boa pode cair. Uma pessoa boa pode deslizar na fé. Ela pode. E se ela desliza, pastor, a gente tenta ajudar ela a se levantar. Mas a gente não precisa cair.
A gente não precisa dar com os burros na água. A gente não precisa. A gente não precisa, você não precisa, eu não preciso. Então, para que você seja mais forte do que as suas fraquezas, ore. Ore. E para encerrar minha palavra com você, para você ser maior que as suas fraquezas, não confie demasiadamente em você. Ô pastor, o senhor está indo na contramão de tudo que está sendo ensinado no dia a dia. É verdade, gente, o homem está no centro hoje. O homem está no centro. O homem está no centro, o homem está chegando a uma conclusão de que ele não precisa de Deus. Ele está chegando a uma conclusão de que ele não precisa das coisas de Deus, de que ele não precisa de mais algumas coisas. E o homem, miserável homem que chega a essa conclusão. Miserável ser humano que chega a essa conclusão. Para você ser maior do que as suas fraquezas, não confie demasiadamente em você. Porque tem gente que diz assim, né? Eu confio no meu taco. Eu me garanto. Quem que disse isso? Pedro. Pedro não falou isso para Jesus? Falou ou não falou? Falou. Jesus reúne os discípulos, conversa com eles e aí pega Pedro, a parte diz Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro olha para ele e diz, eu? De maneira nenhuma. Eu não. Todos eles aí, todos eles aqui podem. Eu não. Esse é o problema do homem. Quando o ego toma uma forma tão grande dentro da pessoa, e esse ego toma uma forma tão grande que a pessoa se acha. E quando a pessoa se acha, Satanás olha, e Satanás então percebe um terreno fértil para ações dele. E a gente sabe o que aconteceu com Pedro, não foi? A gente sabe que Pedro negou o Senhor. A gente sabe que Pedro entrou por um caminho perigoso. Graças a Deus ele se arrependeu. Graças a Deus ele se reergueu, ele se levantou. Mas o fim de Pedro podia ser muito parecido com o de Judas. Podia ser. Confiar em si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que linguagem? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Sabe o que Paulo quer nos ensinar aqui? Que aquele que acha que é maduro o suficiente em relação às áreas vulneráveis de sua vida, já é um sério candidato à queda. Tem gente que vai brincando com perigo, irmãos. Vai brincando em nome de uma confiança própria. Vai brincando, sabe que não é tão forte naquilo. E você sabe, quando você conhece as suas fraquezas, você jamais deve brincar com elas. Jamais. Se você sabe que você tem problema nesta área, não se aproxima dessa área. Trate com isso primeiro. Melhora isso primeiro. Você se ajuda ou você fortalece as suas fraquezas à medida que você não tem uma confiança demasiada em si mesmo. Eu já vi muita gente boa tombar. Já vi muita gente boa. Aliás, a história nos mostra um monte de gente boa estacionada na vida. Estacionada porque tiveram uma queda tão séria que marcou tanto a vida delas, que elas nunca mais se reergueram. É muito triste isso. Eu não vejo isso com alegria não, gente. Nós conhecemos pastores que foram referências e hoje estão encostados, estacionados.
por causa de algum acontecimento. Nós sabemos de histórias tristes, muito tristes, de pessoas que se gabavam. Eu lembro de um grande pregador que, a nível mundial, pregava na época em todo o mundo. Um dia esse homem, e eu falo isso porque ele conta, ele diz que ele estava no estádio Monumental de Núñez, na Argentina. O estádio estava lotado. Tinha lá cerca de 70 mil pessoas dentro do estádio, mais umas 60 mil fora, espalhadas. Tudo para ouvir esse pregador. E ele conta isso. Que ele, na sua oração, ele falou: Deus, o Senhor precisa de mim. E ele conta que aquele dia começou a queda dele. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus conta com a gente. E esse é um privilégio que nós temos. Saber que Deus conta com a gente é privilégio. Você tem que se sentir privilegiado porque Deus conta com você. Deus não precisa de mim. Deus tem gente muito melhor que eu. E se Deus precisasse de alguém, Ele não era quem? Ele não era Deus. Um Deus que precisa de alguém não é Deus. Mas Deus conta conosco. Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, para você tratar com as suas fraquezas, eu te dou um conselho: não confia tanto em você, não. O que eu estou dizendo? Que você nunca deve confiar em você? Não seja demasiado. Não seja demasiado. Dá uma olhadinha lá em Jeremias. Jeremias, no seu capítulo 17, ele fala que o coração do homem é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem vai conhecer esse coração? Quem? Eu gosto muito desse texto, mas muito mesmo, porque ele me ensina. Ele me ensina a não acreditar, a não confiar em mim mesmo, a não ter uma confiança demasiada em mim mesmo. É claro, você pode ser muito bom em algumas coisas, ser muito forte em algumas coisas, e graças a Deus pela tua força, e graças a Deus pelo seu desempenho, graças a Deus por isso. Mas ainda que sejamos dessa maneira, nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor Deus diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, que não resseca quando vem o calor, e a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. E aí ele continua, e ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, olha o Senhor Deus dizendo, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha o que ele fala: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. Lembra do salmista? Lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, vê se há um caminho mau no meu coração. Como é que o salmista diz isso para Deus? Ele queria que Deus o sondasse, ele queria que Deus o percebesse. Deus, me sonda, vê aqui, vê se me revela alguma coisa que de repente eu não esteja percebendo na minha existência. Para o salmista, ele não se enquadrava naquilo que Paulo disse aqui, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, não é aquele que está, é aquele que pensa está de pé. Então hoje, o Espírito de Deus nos alerta e nos convida a sermos maiores que as nossas fraquezas. Tem alguma fraqueza que te ameaça?
Você sabe, gente, quando a gente pensa em fraqueza, eu não estou falando de coisas terríveis, não. Às vezes são coisas pequenas. Coisas pequenas. Talvez você tenha algumas fraquezas. E essas fraquezas podem levar você a um caminho muito perigoso, caminho de morte. E você tem que cuidar disso. Você tem que tratar com isso, você tem que fortalecer isso. Então, 3 conselhos hoje. Vigia um pouco mais. Vigia, se ajuda. Se ajuda. Se ajuda nesse processo. Seja mais disciplinado. Seja mais disciplinado nesse negócio, porque você sabe que precisa de disciplina. Você sabe as áreas que você precisa de uma maior disciplina, de uma maior vigilância. Você sabe que tem áreas na sua vida que você precisa cuidar um pouco mais. Há dias atrás um irmão falou para mim: pastor, eu tenho que vigiar mais porque eu ganho peso muito fácil. E se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu estou enorme. Está certo. E aí ele falou: pastor, eu estou entrando numa disciplina brava aí, alimentar. Porque é muito rápido, pastor. Quando eu vou ver, eu já passei do limite. Eu estou falando de uma coisa que pode trazer problemas a ele também. Problemas de saúde. Mas e aquelas coisas que trazem problemas espirituais? Que começam a trabalhar negativamente dentro da gente e vai tirando de nós as coisas mais preciosas que Deus plantou, gente. A gente tem que entender isso. Deus plantou coisas boas na gente. Eu estou olhando para pessoas aqui que Deus plantou coisas boas em vocês, que Deus plantou coisas maravilhosas em cada um de nós, e Deus não quer que essas coisas que Ele plantou, a gente as deixe, ou a gente negocie, mas Ele quer que a gente, de alguma maneira, vigie um pouco mais para não perdermos aquilo que Deus nos deu. Há um homem na Bíblia chamado Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol. É um homem que nasceu para brilhar. Nasceu de um casal, de uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos. Deus a abençoa, nasce Sansão, ela consagra Sansão desde o ventre por revelação divina. O Sansão cresce, o Sansão vai se desenvolvendo, o Sansão vai se tornando o homem que Deus quer que ele seja, até determinado momento. E depois Sansão começa a negociar toda a sua consagração, negociar tudo aquilo que Deus colocou, tudo aquilo que Deus pediu, ele começa a negociar. Uma das primeiras coisas que Sansão fez, sabe qual foi? Andar sozinho. Foi a primeira coisa que ele fez. Ficou sozinho. Não queria conversar com ninguém, era cheio dele mesmo. A segunda coisa que ele fez é fazer tudo contrário àquilo que os seus pais queriam que ele fizesse. E os pais dele estavam sob a direção de Deus na vida dele. E ele começou a fazer tudo diferente do que o pai e a sua mãe fizeram. A terceira coisa que ele fez foi se envolver com uma mulher filisteia. Ele começou a se juntar com mulheres que ele não deveria. E por fim, você sabe o que acontece com ele. Um homem que nasceu para brilhar, ele morre lá na corte dos filisteus. Deus ainda tem misericórdia dele, que no dia da sua morte ele mata mais inimigo do que nos dias da sua vida. Deus foi misericordioso com ele. Mas ele não vigiou. Ele não decidiu orar mais. E ele não decidiu confiar no Deus gracioso a quem ele servia, mas ele decidiu confiar nele mesmo. Então essa noite, eu quero convidar você. Qual é a fraqueza que você tem que tratar na sua vida? Qual é a fraqueza que você tem que tratar na sua vida, hein? Queria te convidar a ficar em pé. Vigiar um pouco mais. Decidir orar um pouco mais. Não confiar em você mesmo.
ou não confiar demasiadamente em você. Curva a sua cabeça. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você quer colocar diante de Deus a sua vida? Você quer colocar diante de Deus aquilo que você sabe? Você sabe que é os pontos vulneráveis da sua vida. Apresenta para Deus os pontos vulneráveis. Talvez a inconstância seja o seu ponto vulnerável. Talvez o orgulho seja o seu ponto vulnerável. Talvez a inferioridade seja o seu ponto vulnerável. Quem sabe? Qual é o lugar que o seu arqui-inimigo está tentando invadir? Está tentando invadir. Mas se você cuidar disso, se você fechar essa brecha hoje, o ladrão sempre terá mais facilidade para roubar aquilo que está exposto. Mas se você agora se posicionar aí diante de Deus, se você diante de Deus se posicionar desta forma, cuidando da sua vida, cuidando do seu coração, cuidando da sua mente, se lembrando e acatando aquilo que a palavra de Deus diz, em meio a tudo que você está vivendo, em meio a todo o processo que você está vivendo, quantas propostas, quantas ideias, e só o seu coração sabe, só o seu coração entende. Nós vamos cantar e depois disso vamos orar. Mas coloca a sua vida diante de Deus aí em oração. Levante as suas mãos para Deus. Faz aí do teu lugar um altar agora. Apresenta a Deus sua vida. Apresenta a Deus as suas vulnerabilidades. Apresenta diante de Deus aí, ó. E seja tocado pelo poder de Deus agora. Aleluia.